Aê! Olá! Olá, deixa eu aumentar meu volume que tô meio surda aqui. Beleza, então eu comentei com eles aí no Stories. O Everson é um amigo que eu já conheço há bastante tempo, né? Bastante tempo aí. E para quem Exatamente. não sabe, né, a nutrição e a psicologia andam totalmente juntas, né? Nós na faculdade, dos 4 anos, a gente tem uma pinceladinha aí da psicologia, uma pincelada de quase um semestre, na verdade, né? Porque pega bastante, mas óbvio que não chega nem perto de vocês que estudam anos aí a mente, né? Então a gente realmente é direcionado para os transtornos alimentares, né? De como a gente deve fazer. Então não chega bem perto da psicologia. Mas fala aí um pouquinho de você para os seguidores aí que ainda não te conhecem. Então, eu sou psicólogo cognitivo comportamental com especialização em terapia cognitiva comportamental. Eu trabalho em clínica, eu atendo em clínica atualmente na cidade de Paulínia. Eu atendi em Campinas, sou de Campinas, mas agora estou em Paulínia na Pax Psicologia. E a terapia cognitiva comportamental ela tem muito a ver com, como o próprio nome diz, comportamento também. Então, é, aparece bastante também coisas relacionadas à nutrição, em termos de ansiedade, né, principalmente. Quem Sim, está muito. ansioso come muito, quem está com depressão acaba deixando de comer. Então, para mim, sempre vem questionamentos também que eu acabo tendo que direcionar, porque eu não sou especialista nisso. Mas eu acho que as duas coisas aí andam meio juntas em várias situações, né? Sim, o que a gente percebe, o que eu tenho percebido até dos meus clientes, pacientes, né? Até depois, porque o que acontece? A maioria das pessoas pensam que quem vai buscar um psicólogo é porque tá doidão. Ainda tem pessoas que pensam isso. E Muito. quem vai buscar uma nutricionista é porque quer emagrecer. Então ficam fechados nesse rótulo. E a gente sabe que não é assim. Por isso que Sim. até minha linha de trabalho é diferente, né? Eu fujo desse tradicional de ficar, ai, vem aqui, pesa seu IMC, tô aqui sua dietinha, 1.500 calorias, tchau. Eu mudo porque eu falo que realmente é um trabalho de dentro para fora, a gente entender o indivíduo como um todo, por isso a gente chama hoje de nutrição integrativa, outros colocam uma barrinha holística, né? Porque a gente trabalha realmente o cérebro. E o que a gente vê muito, até de coisas que eu tenho lido, de cursos, né? Porque eu tentei me aprofundar até mais. Eu não tive coragem de enfrentar uma faculdade de psicologia, então eu passo os pacientes para os colegas mesmo, psicólogos, porque é tenso, foi bem tenso até para me formar, mas enfim. E então a gente vê que o cérebro da gente, ele é extremamente inteligente, né? Sim. E ele tá assim funcionando 24 horas por dia, né? A gente tá dormindo, ele tá funcionando, a gente tá acordado, ele tá funcionando, a gente tá almoçando, ele tá funcionando, ele não para. E para que isso aconteça, o que a gente precisa? De energia, né? E essa Sim. energia vem da onde? Dos alimentos. Então, para o corpo num todo, do fio de cabelo ao dedão do pé, precisa de energia, precisa de uma alimentação. E aí é que entra, né, o X da questão. Ok, eu preciso de energia, preciso funcionar. Então a gente usa um exemplo muito comum, é pensar como num carro. Se você coloca uma gasolina bacana, ele vai estar funcionando super bem, mas se você colocar uma gasolina adulterada, e aí? Né? Então a gente usa esse exemplo para que as pessoas entendam que a comida industrializada, óbvio que chegou aí, ela facilita muito a vida. Eu ensino meus pacientes a lerem rótulos e tudo mais, mas assim, não virá um 100% da rotina, né? Porque ela já vem com tantos conservantes e antes aí da vida que acaba realmente atrapalhando nessa energia do cérebro, né? Sim, exatamente. E assim, a gente está num momento de vida, não um momento atual de quarentena, mas momento era, né? Que tá todo mundo na correria, todo mundo precisando demonstrar aí resultado e cada vez mais pedindo mais a pessoa, isso gerando bastante ansiedade, gerando bastante transtorno em cima disso. E eu vejo que a comida é um desconto aí que as pessoas vão muito, assim, muita gente que eu atendo fala assim, eu fujo pra comida. Não, sim, a comida, desde que mundo é mundo,
tipo, ela tá cercando a gente por todos os lados, né? Então, assim, eu sempre falo, agora nessa questão do confinamento, isolamento e tudo mais, não tem como, você não tem para onde fugir. Então, você está dentro da tua casa. Então, até hoje, eu fazendo a consulta online com uma paciente, eu falei para ela, não foca mais no seu emagrecimento, porque ela já vinha numa levada bacana, perdeu 7 quilos, 8 quilos, e a meta dela era 12, então você imagina, ela já estava ali pertinho. E aí ela se vê, né, trabalhando home office, e aí perde-se coisas do trabalho, porque ela trabalha com contratos, enfim. Aí entra, poxa, eu tô perdendo o contrato, tô trabalhando em casa, e aí entra também o trabalho de casa, entre outras coisas, ela fala, eu vou para comida. Ela falou, tudo que eu perdi não pode ser em vão, porque pode parecer que não é nada, mas 8 quilos é coisa pra caramba, Sim. né? E ela vindo assim numa reeducação alimentar, e a gente sabe que não é fácil mudar hábito, né? Porque tudo tá aqui, então não é fácil mudar hábito mesmo, por isso que muita gente vive no efeito sanfona. Uma das coisas que é interessante falar também é que geralmente as pessoas que costumam, né, chegar num tipo de transtorno alimentar, como por exemplo a compulsão, vem de dieta restritiva, né? Então, virou uma coisa o carboidrato. Nossa, foge de carboidrato. Não, gente, o carboidrato ele gera energia. É uma das principais fontes de energia que a gente tem. Então, por isso que tem que ser individualizado. Porque até acredito, chega uma pessoa para você, sei lá, uma adolescente, duas, vamos colocar, geralmente é mais com meninas que acontece a anorexia, né? Então, eu passo para você duas meninas. As duas têm 14 anos e as duas com anorexia. Você não vai fazer o mesmo tratamento para as duas iguais, né? Sim. Porque por mais que elas sejam adolescentes, tem o mesmo transtorno, tem a mesma doença, 14 anos, mas a vida é diferente das duas, né? Sim. A Sim. rotina familiar, o contexto familiar, o porquê que chegou nisso é diferente. Então, eu acredito que a parte psíquica você vai tratar diferente das duas. A mesma E, coisa é com a gente, né? e já que você falou de anorexia, eu acho importante uma coisa. Você acha que o tratamento psicológico só resolve e não precisaria um apoio nutricional junto? Tem que ter. Tem que ter, porque eu sou um exemplo vivo da anorexia. Eu falei na faculdade e ninguém acreditava, né? Porque até na época que eu trabalhava no banco, gente, era magérrima e tudo mais, mas eu ainda trabalhava nessa época como modelo. Então eu tive, só que a minha anorexia foi dos 12 até os 15. Porque a gente passa por essas fases, né? Tanto homem quanto mulher, essa coisa do crescer e tudo mais. As Sim. meninas ganham esse corpo, os meninos mudança de voz e tudo mais. E aí, nessa fase, a agência chegou e falou assim: agora nosso trabalho vai ser diferente, não sei o quê. E eu dei uma despirocada, porque nos anos 90, até comecinho dos anos 2000, era muito pesado. Era lá, não podia engordar 1 grama, ter uma diferença ali de centímetro. E aí eu desenvolvi anorexia. E eu tinha um pai muito sábio que ele falou assim: peraí, não tá resolvendo eu querer socar a comida nessa menina, ela precisa de um apoio psicológico. E eu fiz terapia durante anos, anos e anos. E eu fiquei pirada durante muito tempo com essa coisa do peso. Por isso que até fui fazer nutrição, né? Porque eu queria entender. Falei, nossa, que poder é esse que a gente não consegue controlar o alimento? Porque daí eu tive um reverso. Eu não comi e passei a comer demais. Falei, eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Lógico que a vida tem os altos e baixos, mas eu preciso aprender a lidar com isso, né? E sim, a gente precisa de uma equipe multi. Eu pego muito pesado. Um dos meus sonhos aqui na minha cidade agora é um projeto aí que você sabe que não é fácil, mas é um projeto. Eu quero ter uma equipe multi trabalhando comigo, um psicólogo, eu como nutricionista, ter um fisioterapeuta, sabe, uma fono, porque a gente pensa que a anorexia, a bulimia, a própria compulsão, a gente tem 12 tipos de transtornos, só que alguns deles ainda não são reconhecidos cientificamente. Só a Sim. anorexia e a bulimia mesmo. Então, precisa dessa equipe multi, porque, por exemplo, a estratégia que você, como psicólogo, vai usar, eu não sei. Eu vou usar a estratégia alimentar, né? Tanto com ela quanto com a família. Então, eu trabalho em conjunto, porque tem que ser com a família. Eu perdi 2 amigas com anorexia que morreram, foram a óbito por conta disso. E a gente descobriu do jeito mais bizarro do mundo, né? Eu contei na faculdade e o pessoal ficaram chocados, assim. Porque esconde, né? Todo mundo se sente à vontade de falar que tem um problema, né? E aí o psicólogo tem que ter essa empatia muitas vezes, porque a gente sabe que, né, há profissionais e profissionais, então tem que ter essa empatia de entender, falar, olha, não é frescura, precisa tratar, né? Sim, nada, não, mas não é mesmo, né? Nada é frescura. Se a pessoa busca alguma ajuda aí,
ou mesmo quem não busca, porque, como você falou antes, psicólogo é pra louco, né? Psiquiatra também, né? Pô, psiquiatra é pra louco. Não é pra louco. O psiquiatra cuida de uma doença do cérebro, assim como outros médicos cuidam de doenças de outros órgãos, né? Então, esse trabalho é muito legal. Eu sempre encaminho, eu sempre dou sugestão até em atividades físicas mesmo, de alimentação, suplementação, apesar de eu saber, porque eu estudo bastante, até para mim mesmo, então eu não posso, o conselho mesmo, eu não posso receitar nem chazinho, né? Então, assim, o conselho mesmo fala. Então, o conselho fala assim, encaminhe, e eu acho muito válido isso, esse trabalho mútuo. Muitas pessoas olham, às vezes, estranho, né? Fala, poxa, eu vim buscar ajuda com você, mas você não pode me ajudar? Então, essa coisa que eu posso te ajudar, uma parte, mas você precisa de outras partes de ajudas também. Então, isso é muito legal, deixar até registrado, para as pessoas entenderem isso. Se você vai no hospital, é um conjunto que te atende ali. Você não vai ser atendido por uma pessoa só, né? Não, é exatamente isso. E fora que eles ficam esperando que a gente resolva o 100%. Eu falo, a gente não vai Sim, resolver o 100%, a gente vai te dar uma direção. E é o que eu faço com todos, independente, porque assim, o que mais cai é pessoas com ansiedade, umas com menos, outras com nível mais alto. Já tratei duas com depressão. Tem aquelas que, não, eu não tenho depressão, imagina, não tenho ansiedade. Tipo, não reconhece o seu problema e aí dificulta um pouco mais, mas aí a gente tenta insistir. Tem os imediatistas que quer que a gente faça milagre, né, naquele momento. E eu falo, gente, o nosso corpo é programado de acordo com o que a gente vive. Então, se você tem já há um tempo esse transtorno, essa compulsão, esquece, vai ser um trabalho, não vai ser de um dia para o outro, né? Porque seu cérebro já pegou ali, fez essa associação, né? E aí já programou, ponto. E para a gente desprogramar tudo isso? A gente sabe que tem cursos aí bacana nessa coisa de reprogramação e etc. Mas é muito trabalhoso e por isso tem que reconhecer mesmo. A gente tem que bater firme, fazer essa conscientização das pessoas de que os profissionais, primeiro, têm que estar unidos, de mão dadas, porque um vai estar agregando no trabalho do outro, porque ninguém faz nada sozinho. Mas ainda falar para as pessoas: olha, eu sou psicólogo, eu vou te dar ferramentas, eu vou te dar uma direção, mas eu não vou estar 24 horas do dia com você. Que nem eu falo para elas, eu estou ativa no WhatsApp. Então, às vezes ela chama, ai, eu já comi tal coisa. Tudo bem, você está confinada, você está isolada, relaxa. Agora, na parte nutricional, eu até falo, agora é o momento da gente estar nutrido. A gente tem que estar bem nutrido. E aí entra, né, até uma diquinha aí antes, é tentar comer bem. E o que é comer bem? É comer a famosa comida de verdade. Porque tudo, né? O que as pessoas geralmente falam assim, até você falou que teve alguém que perguntou, eu acho, tiverem perguntas, é isso mesmo, Esther. A Esther mandou aqui, em época de quarentena, só psicólogo para ajudar a cabeça e entender que não é para comer o dia todo. Sim, é o que a gente está falando, é um trabalho contínuo aí, é um trabalho junto, realmente. Eles podem entender profundamente a mente, né? E, e a gente sabe que, como eu estava falando para ele até, da alimentação, o quanto é importante a gente tentar, ele está voltando, a gente se alimentar de uma forma bacana, né? Com a comida de verdade mesmo, arroz, feijão, etc. A gente vai voltar nesse assunto. Aê! ok. Gente, tá caindo. Mas a gente Troquei ficou bastante tempo comprei outro para cair. celular. Então, Então, o que eu tava vou. te falando, assim, tem Uhum. questões, sim. Que tem questões que o pessoal me traz, né? E em questão de alimentação mesmo, mas o que eu costumo brincar até, assim, na parte comportamental, a gente estuda isso, o corpo, o ser humano, biologicamente, é preguiçoso. Então, a gente é feito para comer e dormir. Então, qualquer coisa que saia desse padrão, a gente tem que ter essa luta diária até criar esse hábito mesmo.
Porque a gente Uhum. vai estar saindo do nosso ser ali, né? Então, poxa, comer e dormir, sobrevivência. Por que eu vou desgastar, né? Se o meu cérebro está programado ainda de não saber se eu vou ter comida amanhã. A gente ainda não evoluiu disso, Exatamente. né? Então, é difícil. Mas existem aqueles estudos que do prazo de 21 dias, se você fizer, você vai tornar um hábito. Então, qualquer coisa que você faça em 21 dias aí, sério, sem quebrar, se quebrar, começa do zero de novo. Tem que ser Sim, 21 dias exatamente. seguido para criar um hábito. E acontece de pessoas perguntando até nesse confinamento, de se a alimentação muda mesmo a parte emocional, se existe uma relação alimentação e emoção. Um tipo de alimento, se eu como algum alimento vai me deixar pior ou melhor, se existe isso. Sim, a alimentação, ela tá ligada extremamente com o emocional, porque tem tipos de alimento que que te remete à infância, outro tipo de alimentação são lembranças, né? Nós que já passamos dos 30, quando a gente sente um cheirinho de alguma coisa, fala, nossa, te remeteu lá atrás, às vezes até te emociona, né, em alguma situação. Então, assim, o que traz bem-estar para a gente hoje? Mais, né, que a gente encontra nos alimentos, é o triptofano e a serotonina. Serotonina a gente consegue até de nós mesmos através dos exercícios físicos, né, a sensação de bem-estar. E aí, o que a gente. Pizza, tem gente que colocou aqui: Pizza Hut me deixa feliz. Eu acredito. Por que esses alimentos gordurosos deixam feliz, né? É exatamente isso. Traz aquela sensação de bem-estar e tudo mais. Só que, por outro lado, depois a pessoa quer compensar aquilo de uma outra maneira. Vem um sentimento de culpa, muitas vezes, depois que se alimenta com isso que gosta, e aí isso não é legal, nada legal, aliás. Então, assim, a gente trabalha muito com né, eu não gosto muito de nomes de dieta, mas uma que é conhecida é a dieta mediterrânea e a cetogênica. Por quê? Porque ela tira os industrializados. Então, da onde que você vai achar esse triptofano que vai te dar uma sensação de bem-estar e tudo mais, e trabalhar as sinapses do cérebro e tudo mais? É no peixes, ovos, feijão, integrais, as castanhas, óleo, no caso, azeite, né? Então, são esses alimentos e que a gente tem no nosso dia a dia. Quem não tem um arrozinho, um feijão, um ovo frito e um legume? Né? Quer dizer, infelizmente a gente sabe que tem, mas a maior parte da população consegue ter um arrozinho, um feijão e um ovo em casa, né? Sim. Então, é essa alimentação, porque não tem uma coisa específica, falar, bom, depressão, uma lista de alimentos para depressão, ansiedade, uma lista de alimentos para ansiedade. A gente fala muito do ômega hoje, a suplementação. Porque tem alimentos que nem todo mundo, tipo, você pode comer a mesma coisa que eu. Você pode absorver mais, né? Uma quantidade, e eu posso absorver bem menos. Aí eu vou ter que ser suplementada. Então hoje tá uma farra de ômega 3. Eu falo, gente, você vai na farmácia, você acha de várias marcas, né? Porque uma das coisas que ajuda para depressão também, ansiedade, os transtornos é o DHA, que junto com o EPA, que são siglas, né? Que vem do ômega, ele acaba que trazendo essa sensação, mas tem uma quantidade correta para cada um. Eu acho que. O que ela escreveu aqui? Vamos ver. Qual o alimento ideal para dormir? Oi, Sá. A Sá, outra nutricionista maravilhosa. Pará. Já é uma maninha, já. Aqui ele voltou. Ele tá voltando. A Esther hoje tá só. Aê, voltamos. Tô na porta giratória aqui, eu entro e saio, entro e saio. Voltamos. Até meu note desligou aqui. Então, o que eu estava te dizendo, as pessoas, elas estão muito nessa onda do ômega 3, né, que a gente encontra nas farmácias e tudo mais. Só que elas têm que entender que para cada pessoa tem uma quantidade, né? Tipo, o que é uma quantidade para mim não vai ser para você. Então, a gente acaba suplementando mesmo. E assim, o Sim. ideal,
O ideal é, nessa fase de confinamento, manter o corpo nutrido, né? E também, ok, se você teve vontade de comer um chocolate, de fazer um bolo, de comer a Pizza Hut, entre outras coisas. Você tá confinado. A gente já pira, a gente já tem esses altos e baixos. E eu sempre falo pra ela, gente, não é porque eu sou nutricionista que eu sou perfeita. Eu também tenho meus altos e baixos. Esse dia mesmo eu postei que me deu uma vontade louca de comer choquito, né? Comeria 3, 4, 5 assim, mas não comi. Eu fui comer uma outra coisa que me satisfez tanto quanto, mas domingão vou me dar o luxo de comer chocolate, sabe? Então a gente pode se dar ao luxo. Tem gente que realmente consegue se reeducar e ficar bonitinho, mas é todo um contexto familiar. Então tá todo mundo preso dentro de casa. Então, no Sim. caso, tá lá o marido, a esposa, os filhos. Eu sempre me uso como exemplo, porque o Eric já ia fazer 1 ano que não estava morando em casa. Até ele chamou minha atenção, que eu falo isso quase todas as lives. Ele falou, nossa, do jeito que você fala, parece que você se livrou. Eu falei, quase isso. Mas não é, a gente sai de uma rotina. Então, quando ele saiu, eu tive que criar uma outra rotina, porque eu falei, peraí, tô sozinha, né? Por mais que você tenha um apoio emocional, que ele fora, ai, tá tudo bem aí, olha, eu tô aqui se precisar, eu sei que se precisar ele viria correndo. Eu tinha esse aparato emocional. Mas a parte física mesmo, era eu comigo mesma. Eu tive que fazer uma readaptação. E aí os hábitos de casais, geralmente, já estavam meio que se perdendo. Aí, de repente, essa pessoa volta para tua casa. E aí eu junto com as crianças 24 horas, que é uma loucura. Você tenta equilibrar ali essa dinâmica. Óbvio que mesmo eu na alimentação, até porque a alimentação dele é bem diferente da minha, eu falo, meu Deus, ele não cansa de comer essas coisas, porque ele gosta do junk mesmo, sabe? É o junk pesadão, e eu fujo um pouco disso. Mas aí a gente faz reunião, a gente senta, olha, amanhã vai rolar um peixinho com legumes, tá? Sábado e domingo para ele tem que ser uma carne assada suculenta, um cupinzão, umas coisas assim, né? Regada cerveja, batata frita, farofa, ele curte muito isso. E aí a gente tenta entrar no equilíbrio, porque senão vira realmente uma briga, fica insano, né? Sim. Então, é legal a gente passar para as pessoas que, assim, olha, a gente também sofre, não somos perfeitos porque somos profissionais. A gente também tem nossas emoções, né? E na questão de que você falou, né, que a gente foge e tudo, porque se você ficar no extremismo, você não consegue, né? Você tem que ter ali um momento de fuga de tudo que você faz, né? Não só de alimentação, mas de tudo que você faz, tem que ter um momento de fuga para não ficar no extremo. E aí, se ficar extremo muito tempo, a hora que foge, você não volta mais. Então é bom ter esse equilíbrio mesmo. O trabalho em equilíbrio é importante. E é difícil, né? E. Não, pode falar, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, e é difícil a gente, até pra gente encontrar um ponto de equilíbrio, porque assim, quando você encontra. Hoje eu falo que eu não tenho um equilíbrio. Eu consigo lidar com as situações melhor do que antes, né? Então, assim, eu vim de uma situação em que, para quem não sabe, né, a anorexia, a bulimia, os transtornos em gerais, eles estão muito ligados, né? Só que no caso da anorexia, ela vem de pessoas que ela tem uma distorção da imagem, né? E aí ela não come de jeito nenhum, ela se priva totalmente de comer. Tem filmes até aí que eu assisti uns dias atrás, tem na Netflix 2 ótimos que mostram muito bem isso, que até o Keanu Reeves acho que faz o papel de um terapeuta, e é bem isso mesmo. Tanto que essa minha amiga que infelizmente faleceu, quando a gente foi recolher as roupas dela do apartamento, porque a gente morava tudo junto em São Paulo e tal, embaixo da cama, potes e potes com vômito. Então, assim, ela comia e era assim. E a gente nunca entendia, nossa, desse cheiro, de onde vem, não sei o que, tal, tal, tal. E foi muito triste, porque assim, não era um, dois, eram uns 30. Ela colocava em potinhos, né? E aí chegou num ponto em que a família não abraçou a causa, ela não aceitava aquilo, a gente achava tudo muito estranho, ela magra demais, mas enfim, foi tudo se tornando um hábito ruim. E que no Sim. caso da bulimia é diferente, né? A pessoa já come, já vem logo automático. Comeu, já vem o sentimento de culpa, dá-lhe vomitar, né? Ela tem uma compulsão muito grande. Só que o que eu percebo com a maioria das pessoas é a compulsão alimentar mesmo. A pessoa tá com raiva, come.
É raro as pessoas que falam que tá com raiva e não sente fome. É muito difícil. Então tá com raiva, come. Ai, terminou um relacionamento. Ai, vamos sair, vou sair com meus amigos, aí bebe, porque às vezes não é só comida, também entra bebida, né? Às vezes Sim, é como a fuga, agravante. né? É a fuga ali, Então tem é as a drogas, bengalinha. tem as drogas lícitas também, né? Sim. Então é a fuga que tem. Então é tristeza, é raiva, é lidar com a emoção, só que daí a pessoa joga pro alimento. E o que que é isso? É excesso. E hoje, mais do que nunca, eu vou fazer 39 já o mês que vem. Eu falo, gente, realmente, tudo que é em excesso é péssimo. É péssimo, não dá. Então, chega uma hora que realmente foi na minha última gravidez que eu tive um clique maior. Que eu falei, peraí, eu tenho um DNA fácil para engordar, vamos dizer assim, eu já tenho uma estrutura física grande, mas uma família toda de diabéticos, perdi um pai para isso, né? Entre outras, hipertensão e outras coisas. Da parte da mãe também, eu falei: peraí, Sibeli, vamos acordar um pouco para a vida, que isso não tá legal. E aí o curso de nutrição me ajudou muito. E aí eu falei: peraí, não, nada na vida é fácil, tudo na vida é processo. A vida é feita de processos, desde a concepção até a morte, tudo é processo. Por que, que a gente quer tudo para ontem? Eu não sei se isso acontece com você no seu consultório, mas às vezes chega pessoas para mim que é tão imediatista que fala, olha, eu preciso perder 10 quilos em 20 dias. Eu olho assim e falo, olha, não vai ser comigo. Não vai ser Mas comigo é mesmo. esse momento que a gente vive, né? É um momento imediatista. Tudo muito rápido, tudo internet, eu clico, consigo. Então, é difícil a gente trabalhar isso nas pessoas que tem coisas que são imediatas, mas se depende de ser humano, né, de biológico, não é imediato. Não é imediato. Você não vai virar uma chavinha. Não adianta você ir no médico e tomar um remédio, que mesmo que você se entupa de remédio, você não vai ficar bem de um dia para o outro. Então não existe imediatismo. Ah, eu falo que é muito, eu vejo que é conversar, né? O estágio, eu não sei como que é o estágio de vocês, depois você me fala por onde vocês passam. Mas de nutrição, óbvio, a gente tem que passar por cozinha industrial. Mas a parte clínica, a gente faz a clínica escola da faculdade, hospital e posto de saúde. Então, assim, eu vi que o hospital para mim não ia rolar, porque eu peguei, fiz questão até de pegar o hospital da minha cidade. E aí, hoje, onde eu fui super bem acolhida, porque a gente sabe que tem alguns lugares que acolhe a gente, nem sempre acolhe a gente bem para estágio, né? Sim. E aí, no posto de saúde, foi onde eu vi realmente a dificuldade, sabe? É uma pessoa chegar e falar: olha, eu preciso realmente perder peso, eu tenho consciência disso, mas na minha casa não tem comida. E aí foi quando eu comecei a fazer um pouco, trabalhar um pouco o reaproveitamento dos alimentos e tudo mais. Mas foi ali que eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero, porque eu vi o quanto é emocional mesmo. E as pessoas chegavam ali, queriam falar. Às vezes a consulta era para durar meia hora, porque posto de saúde tem que ser tudo muito, né, cronometrado, e a pessoa só queria falar, conversar. E aí que entra, né? Por que não ter um psicólogo ali também? Porque, no caso, eu estava como estagiária, mas eu já sabia que tinha sido um sacrifício para eles conseguirem uma ginecologista. Porque eles acham que o clínico geral, o governo, o Estado, acha que o clínico geral pode fazer tudo. Ele pode ser psicólogo, nutricionista, né? Aí brigaram, Sim. conseguiram colocar um ginecologista. E a enfermeira-chefe falou, Sibeli, é muito pesado para mim, porque eu não sou psicóloga. Lógico que eu ouço, eu tento passar uma ferramenta, então é uma coisa que a gente tem que se engajar mesmo e falar assim, gente, precisa sim de um psicólogo no posto de saúde, precisa sim de nutricionista, fisioterapeuta, porque o clínico geral não pode fazer tudo. E a gente fazia reuniões lá semanais em que ele mesmo falava isso. Era um cubano quando eu entrei, maravilhoso. E aí depois, né, aquela história toda de mandar os cubanos embora, que eu acho que foi a fase que eu quase infartei, porque eu vi de perto a reação deles, da família e tudo mais, foi assim, vontade de acabar com o mundo. E aí veio um outro médico que também foi super bacana, tal. E ele falou, não é possível que acham que a gente que é clínico geral tem que saber de tudo. A gente precisa dos outros profissionais. Sim. E você acha que nessa questão agora que estamos passando dessa quarentena toda, né, a depressão, a ansiedade acaba diminuindo bastante a imunidade.
que é uma coisa que não vai combinar muito, né, com essa situação atual. E você acha que com uma alimentação melhorzinha e um equilíbrio melhor, consegue dar uma segurada? Ah, eu fiz isso. Logo que começou, eu fiquei no consultório até dia 13, aí passei por algumas consultas e até com elas pelo WhatsApp. Eu já suplementei algumas, né? Um manipuladinho natural, óbvio, né? A gente trabalha com a fitoterapia. E alimentação, uma carne moída, é basicamente isso. Você não precisa ir lá, eu vou comer hoje castanhas. Quem tem condição, maravilha, você só vai enriquecer o teu corpo. Então, assim, não tem um alimento específico. O que eu vejo as pessoas hoje tá assim, alguns que eu vejo, né? Ah, vitamina C. Vamos tomar vitamina C porque a imunidade vai gritar, porque saiu, né, agora pelo Ministério da Saúde, de acordo com algumas pessoas que não estavam no grupo, que estavam no grupo de risco, e aí 80, 90 anos de idade, não morreu, o que aconteceu? Eles foram ver, a imunidade estava gritando, né? Fizeram o exame bioquímico e viram lá vitamina D bacaninha. Então eles chegaram numa conclusão que você precisa ter a vitamina C e a vitamina D. Mas não é por isso que vai sair já comprar e se suplementar. A gente consegue a vitamina D através do sol, né? Ficar 10 minutinhos ali no sol, já absorve, sabe? O corpo se comunica muito bem. E a vitamina C a gente tem em vários alimentos, nas frutas cítricas, mas também a mulherada tem que tomar um cuidado com o excesso para também, né, não ter uma infecção urinária, uma cistite, coisa do tipo. Mas é ter uma alimentação bacana. E a imunidade a gente constrói na vida. Porque a pessoa tá achando que tomar 1 litro de suco de laranja, ser win, sei lá o que, nossa, já tô imune. Não é de um dia para o outro. Não é? E tem que tomar. A gente faz até um alerta. Cuidado com as dosagens de vitamina C e a alimentação com vitamina C, porque você pode sobrecarregar rim, né? Fígado. E ainda, no caso da mulherada, ter uma bela de uma infecção. E ir para o hospital agora não é o melhor momento, né? Então, é tudo de uma forma equilibrada. E eu acho que é um momento para as pessoas também falar, peraí, vou começar agora, porque nunca é tarde para você trabalhar a sua imunidade. Então, cada dia que você fizer um pouco, seu corpo vai estar absorvendo e vai estar crescendo. Se puder agregar com uma terapia, eu falo, gente, terapia não é coisa de louco, pelo amor de Deus, parem de pensar isso, sabe? Vão uma pessoa que tem que ter essa conexão também, né? Eu acredito, com o psicólogo. Porque eu não sei qual a sua linha. Qual que é a sua linha, assim? Você Eu conversa ou atendo, você só ouve? sim, a cognitiva comportamental é bastante conversa. Eu acho bem legal que é bastante questionamento também, eu consigo dar uns puxão de orelha, isso eu posso fazer. Ai, que legal! Então é diferente, assim, quem passa por outras, às vezes chega lá até assusta, porque é uma conversa. Eu até brinco que é uma conversa de bar, vamos conversar aqui. Vamos conversar que no meio disso eu vou pegando as coisas e eu vou te dando umas cutucadas aqui. Que é uma forma de fazer a pessoa até pensar diferente do que ela está pensando. E eu sempre falo, eu não estou julgando ninguém, porque não existe o certo, não existe o errado. Mas Uhum. existem outras maneiras de pensar na situação que pode ser até melhor para a pessoa. Então eu questiono isso. Por que você não vê desse outro jeito? Por que daquele outro jeito não pode ser certo, né? Então é uma conversa. E ela é bem focada. Então ela é até conhecida como uma abordagem breve, né? Uma terapia breve. Porque a gente trabalha focado. Se você chegar lá comigo e falar assim, eu quero me conhecer, eu vou te encaminhar para outra abordagem. Agora, se você chegar lá e falar assim, olha, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, eu tenho algum transtorno, aí vamos trabalhar. E aí a gente trabalha focado nisso. E Ai, como eu que falei legal. antes, É bom, é ótimo ouvir isso, porque a primeira que eu fui, lógico que acredito que era a linha dela, mas eu queria, obviamente, ser ouvida, mas eu queria também ouvir, que me falasse, olha, sei lá, qualquer coisa, mas virar um bate-papo. Então era aquela sim, coisa, eu chegava, eu ficava atrás, eu lembro que eu sentava, eu deitava atrás, ela mandava eu deitar, eu não queria deitar, e aí ela eu falava sozinha, aí ela falava, já deu seu tempo, até a próxima. Ué, mas eu falei sozinha. Aí eu percebia que conversando com amigos, né, mais íntimos e tal, e eu falei, gente, é isso, precisa de pessoas com uma nova abordagem.
né? Para alguns funciona falar sozinho, mas no caso, acho que acredito que a maioria que te procura, eu acho que é legal você estar passando, porque a gente fica do lado de fora, né? Da situação Sim, deles. E aí a gente consegue sim, enxergar uma solução muitas vezes melhor sim, e sim. mostrar para eles, porque quando a gente está dentro, é muito difícil, a gente fica perdido, a gente consegue ver nada. E aí precisa exatamente dessa ferramenta de falar, olha, não é isso, e ter o puxão de orelha mesmo, que eu também faço isso com eles. E eles É, pedem, sabe? Sabe que eles eu pedem sempre pelo puxão de falo, orelha. assim, e eu sempre falo, existem várias abordagens, não tem uma melhor, uma pior. Tem a que você que se enquadre melhor, e existe também o que a gente chama de rapport, que tem que ter esse relacionamento de quem eu estou atendendo com, com o atendido, né? Então, assim, se não existir uma ligação, não vai para frente. Não tem jeito. Então, acontece de pessoas vir um dia, vamos conversar, vamos, não deu certo. Porque, por algum motivo, a pessoa não conseguiu se conectar comigo. Tudo bem, sabe? Isso acontece. A gente não gosta de todo Sim. mundo mesmo. Então, assim, Não, tem que menina, ter até essa comigo. ligação. Sim, Sim, porque é e a até mesma comigo. coisa, né? É, porque chega a pessoa, geralmente, né, o que acontece, olha, eu preciso perder peso, tá? Por que você precisa perder peso? Não, eu preciso e eu preciso que seja rápido, eu quero que você me passe tal coisa. Calma, não é assim. E aí, quando a pessoa vê que a sua abordagem é diferente, corre. Aí vai naquele que Sim, realmente vai prescrever, vai te dar um remedinho e vai solucionar. E aí, muitas vezes, essa pessoa, porque já aconteceu dessa pessoa voltar e falar: olha, eu realmente quero aprender, eu quero me conhecer, eu quero conhecer o meu corpo, que é esse trabalho que eu tento fazer, né? Com eles, olha, vamos se conhecer. E assim, sair um pouco dessa coisa de mídia, porque a mídia é tudo sim, tão pesado, é um estereótipo que coloca para todo mundo que a gente não é obrigado a seguir. As pessoas são, eu sempre falo, são seres únicos, cada um é como é, né? sim. E aí tem até uns coaches, umas blogueiras e tal, que hoje conseguem fazer um alerta bacana, né? Muitas vezes passa lá, geralmente eu tô com 3 gravidinhas. Ai, mas essa barriga não vai sair? Calma, curte a sua gravidez. Curta a sua gravidez, curta esse momento, sabe? Passa coisa boa para essa criança. Depois que essa criança sair, aproveite o momento da amamentação, sabe? Cura depois, sabe? Porque a gente vai ficando como mãe depois, e os pais também. Então aproveite esse momento, não fica, ai, mas fulano vai entrar, vai olhar para mim e vai me achar feio. Infelizmente a vida é assim, né? Eu posso gostar de um e não gostar de outro e não tem jeito. E vida que Mas é a segue. influência da mídia, né? Isso, de o que é ser bonito? É ter a barriga tanquinho. A barriga negativa, que tinha uma época, não sei se ainda tá, né? Então, assim. então assim, mas e aí? Você é feliz? Você é saudável sendo assim? Então, isso é muito questionável, né? Tudo bem, tem gente que é saudável sendo assim, mas até que ponto vale o sacrifício, né? Até que ponto vale você correr um risco de saúde aí para se enquadrar na mídia? Exatamente, acho que esse é o ponto, né? As pessoas se pressionam muito. Eu vejo, e agora, Sim, ficando dentro de casa, se pressionam para produzir, tem que continuar produzindo, aí eu tenho que dar conta do meu relacionamento, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que estar bem. Gente, a gente tá aí tendo um exemplo. Eu falo, poxa, a gente tá aqui trancado, era tão fácil. Ah, eu não vou sair esse final de semana que eu vou descansar. Ah, tem um churrasco. Ah, eu não vou não, porque eu quero ficar quietinho. Por quê? Porque a gente tinha tudo disponível para a hora que a gente quisesse. E agora? A gente pode falar, ah, não, sim, dane-se, porque a gente sabe que tem pessoas que tá assim, ah, dane-se, não vou pegar esse negócio não. Então, tem um caso só na minha cidade, só que esse um caso pode ter tido contato com a pessoa que tá do teu lado ali no boteco. E essa pessoa que está no sim, boteco já passou para vários, inclusive para você que resolveu ir lá para o boteco. Então, assim, é uma pressão que todo mundo está sentindo hoje e que aí acaba ou potencializando o problema que ela já tem, a patologia, né, ou da depressão, ou da ansiedade, ou eu sempre falo que eu acho que depois de tudo isso, vai ter muita procura para psicólogo, porque as pessoas vão precisar lidar com esse novo eu, né? Porque algumas vão conseguir levar para o positivo, mas a gente sabe que outras não. Para quem já estava muitas vezes em sim. tratamento, pode sair até pior do que estava. E aí realmente precisa ser feito um trabalho consciente mesmo
e trazer a pessoa para essa realidade, né? Qual seria a dosagem correta do ômega da psicóloga Betânia? Betânia, eu respondo. Aí voltou aqui. Eu respondo para você assim que acabar a live, prometo, viu? Eu te chamo no particular, Betânia. Oi, Enzo. Bem-vindos aí todos. A gente já tá quase chegando pro final da live, viu, gente? Caí e voltei. Só falando pro Ó, tá com 5. pessoal que tem umas perguntas, que, aliás, tem várias Então. perguntas que eu tô vendo aqui. Gente, a Esther é uma amiga que hoje ela tá atacada. Ela aqui, meu marido me chama de pato, cama e ela usou o termo caga. Mas, enfim, hoje ela tá afiada. E aí tem outras perguntinhas aqui que daí eu direciono. Ai, caramba. Depois eu direciono até para você para responder. Eu não posso mexer Porque muito nisso. na verdade o Instagram ele derruba em 1 hora, né? A gente Deixa tem passar aí uma mais hora. uns 6 minutinhos, até se você quiser finalizar aí com, sei lá, algo. Então, assim, eu acho que ficou gravado, eu vi que algumas coisas aqui acabaram dando uma travada, tal, tá com um delay, mas eu acho que quem precisar assistir depois vai conseguir no geral aí, eu passo aí você divulga também, sem problema. Bom, eu fico à disposição aí, se alguém, se cair a live, eu já deixo até meu contato, se alguém quiser, pode ser aqui pelo Instagram mesmo, Uhum. consegue, ou pode me mandar o WhatsApp, que está no meu Instagram, eu falo aqui também, que é o 19 98840 9490. Eu acho que uma coisa importante falar que o conselho, os atendimentos para quem precisar, não estou falando para vir comigo ou não, independente do psicólogo, Sim. os atendimentos online, eles foram autorizados. Eu tenho cadastro para atender Graças a online. Deus. Então, mas o conselho, neste momento, ele liberou para todos os psicólogos atenderem online. Então, a pessoa pode entrar lá no conselho, fazer o cadastro, não precisa dar resposta, pode já atender. Então, para quem precisar, muito importante. Não deixa para depois, procure o psicólogo aí, qualquer um, né, que seja psicólogo mesmo, você entrar lá no site do conselho, vai conseguir consultar se é ou não, porque está autorizado online. Claro que não é igual a presencial, mas é um atendimento online que quando eu falo que não é igual, não em questão de técnica, nada, porque você não está ali com a pessoa, então é diferente. Mas dá para atender. Então, eu acho muito importante nesse momento também. E eu não sei, nutricionista, eu acho que se pode, né, fazer consulta. Na verdade, o online você só podia depois de fazer uma presencial. Depois que você fez uma presencial, aí você poderia trabalhar online só com orientações. Agora, por conta disso, eles liberaram até 31 de agosto, que daí pode ser a partir da primeira consulta, sem problema nenhum. O que eu sempre falo para as meninas é essa diferença, porque eu já faço algumas consultas online dessa minha paciente de Campinas. Eu falo, gente, a qualidade é a mesma. A gente tem que fugir dessa coisa de querer estar na balança, né? Eu passo ferramentas para ela, você não precisa de balança, você pode usar roupa, né? Porque roupa nunca mente pra gente se a gente tá gordinha, se a gente emagreceu. Não tem coisa melhor do que roupa, né? Porque a balança a gente oscila muito, né? Hoje mesmo eu falei, ai, nossa, deixa eu ver o que tá acontecendo. Eu tava me sentindo um pouco mais inchadinho. Eu falei, nossa, mas de ontem para hoje, 1,5 kg, de onde saiu isso? Aí eu pensei no que eu comi, eu falei, nossa, eu nem comi para isso. Então não dá para acreditar-se tanto na balança, né? É mais na roupa mesmo. E aí o online traz isso. Eu acho que a qualidade para ambas as profissões, eu acho que super funciona. Fazer um bate-papo, é uma coisa intimista, não, né, não tá ao vivo para todo mundo, é você com o paciente e tudo mais. Então, eu acho que eles deveriam liberar, sim, deixar aí como uma outra opção, porque às vezes tem outra gente de outra cidade que gostou de você e quer falar com você, e aí? Né? Do que a gente tem que se deslocar para outra cidade. Então, acho que é uma opção muito bem-vinda. Eu acho que o conselho deveria pensar aí um pouco mais, porque ajudaria muito a gente. Demais, a trabalhar mais. Sim, o conselho autoriza até por áudio só, né? Eu prefiro, particularmente, com vídeo, porque eu consigo ver a pessoa para saber mesmo com quem eu estou conversando e tal. Até porque nós temos algumas de autorização de atendimento de menor, tal, então eu tenho que saber quem está falando comigo.
né? Então, cada psicólogo vai ter que ter um jeito de trabalhar nesse caso aí. Mas estamos aí, estamos autorizados e vamos fazer esse acolhimento se precisar, né? Ai, mas obrigada, viu? É Obrigada isso que eu te falo, mesmo que é isso. por participar aqui comigo. Foi super agregador. Vamos pensar aí agora, assim que passar isso, vamos tentar fazer alguma coisa bacana aí presencial, um grupo. Eu amo trabalhar com grupo, eu Sim, amo trabalhar com pessoas. E eu acho que, acho não, as duas profissões estão super ligadas, né? Então, acho que a gente tem bastante sim, coisa e a gente já se conhece, isso já facilita mais ainda o trabalho, né? A gente já tem bastante intimidade para falar, isso não é legal, isso não sei o quê. Então, isso acho que facilita também bastante o trabalho. Então, agradeço demais sim. aí. Eu só vou terminar que você falou da sua parte de estágio, eu acabei não falando, não sei se o Ah, pessoal é. se, viu aí. Eu acabo fazendo estágio na clínica da faculdade mesmo, que a gente faz os atendimentos, né? E aí eu posso escolher onde eu quero fazer outros. Eu fiz na delegacia da mulher, que para Uau. atender mesmo agressores, então foi um estágio mais pesado aí. Meu Deus! Eu fiz eu fiz com um grupo que é ligado ao Cândido Ferreira, num grupo de teatro que trabalha com bastante esquizofrênico, deficiente intelectual também, e com a TEAC, que é a ONG que eu trabalho de terapia com animais, né? Terapia assistida por animais. Então eu fiz uma parte do estágio com eles. Então eu tenho eu abrangi bem aí umas coisas bem diferentes, né? E eu tenho meus atendimentos de clínica aí como experiência, né? Que aí a gente não escolhe o que, vem de tudo. Não, mas é isso, não, não sai ainda. A gente finaliza. Você tá me ouvindo, né? Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Porque já daqui 2 minutos o Instagram vai derrubar a gente. Mas olha, só para falar rapidinho, eu vou responder, tá? As perguntas que vocês mandaram aqui. Eu vou responder lá no privado, eu vou estar respondendo para vocês. Ah, então, Notei. eu tava finalizando, eu falei, deixa eu finalizar. Mas então é isso, olha, obrigada mesmo aí por participar, a gente vai se falando, acho que foi bem interessante, porque a gente tem que mostrar essas linhas diferentes que tem da psicologia, trabalho e tal, e fico muito feliz que você tem esse trabalho levando pro humano, que a gente diz, né, mais humano aí com as pessoas, de ser ouvinte, que nem todo mundo hoje consegue ser. Sim, eu agradeço também o convite. Obrigado. Peço desculpa aí pelas quedas. Não sei se é Instagram, não sei se é Instagram, não sei se é minha conexão. Eu nem vou falar empresa, mas não sei se... E bom, mas tá aí. De novo, tô aí à disposição. Quem quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa, tô aí. Deixei meus contatos. E talvez aí, acho que se tudo correu bem, a gente consegue deixar. Tem bastante gente. Teve sim. E eu vou encaminhar aí quem quiser para você. Saiu, entrou, saiu. E a gente consegue deixar aí para disponível para o pessoal assistir depois. Eu já vou deixar salvo. Então, brigadão. 30 segundos restantes aqui. Então, um beijão e até. Obrigada mesmo. Foi um prazer.